Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Neste domingo 13 de julho de 2025, já passamos a metade do ano. Convido a que abram as suas Bíblias na Epístola aos Colossenses, capítulo 1. E hoje podemos ver o assunto da supremacia de Cristo e da glória da redenção. A primeira coisa que vemos aqui é a autoridade apostólica e o fundamento da igreja. Isto está nos versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, não porque ele quis aparecer como apóstolo, mas porque foi pela vontade de Deus, né? E juntamente com o irmão Timóteo. E ele se dirige aos santos e irmãos fiéis em Cristo, né? Santos e irmãos, separados do resto da população da cidade de Colossos. Esses são os santos, irmãos e fiéis em Cristo. Então não está para toda a população de Colossos. Isto é unicamente e exclusivamente para a igreja. E ele deseja graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça, favores que vocês não merecem. E paz, porque já estamos reconciliados com Deus, todos os que cremos em Jesus Cristo temos paz, os nossos pecados estão perdoados. O segundo ponto que ele aborda aqui é a vida espiritual que flui da fé, amor e esperança. Vai dos versículos 3 ao 8. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vós, sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo está se referindo a esses cristãos da cidade de Colossos, uma cidade gentia, não pertencia a Israel. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já tendes antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. E se nós fôssemos analisar, a que se refere? Tá? Cada uma das posições cristãs foi atacada ao longo da história. Qual é a última a ser atacada? Deus não existe. Não, isso... Não. Jesus não é Deus. Essa foi a primeira briga lá no início. Alguém tem uma ideia? Qual é a verdade? Aquilo que está em Pedro. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: cadê que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar coisa nenhuma. Essa é a marca da nossa época. Sempre foi assim. E aí quando você mostra, olha as coisas que estão acontecendo, olha as desgraças, de catástrofes naturais que nunca aconteceram. Não, sempre aconteceu isso. Toda a vida. Mas as enchentes, não, sempre teve, só que não tinha celular para gravar. Percebem? Por mais que você tente mostrar, olha as provas, olha o que está acontecendo. Não, para ele sempre foi assim e vai continuar assim. Esses são os escarnecedores que estão indo contra algo. A que se refere esta esperança que você está reservada nos céus? Tito 2:13. É só ir para frente umas 10, 12 páginas. Tito 2:13.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardando a sua volta para resgatar a sua noiva. Essa é a bem-aventurada esperança, e é justamente essa esperança que nos últimos dias será ardorosamente, violentamente atacada. Que você está esperando isso? Toda a vida foi, desde que meu avô estava vivo, ele falava que volta nada. Até gente, entre aspas, da igreja. Por causa da esperança que você está reservado nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, vosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então tudo indica que esse homem, esse cristão chamado Epáfras, foi o pastor de Colossos, da igreja cristã em Colossos. Não foi Paulo que fundou essa igreja, mas ele ficou sabendo através de Epáfras, versículo 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então Epáfras chegou a entrar em contato com Paulo, que estava preso, e aí contou, olha, lá em Colossos tem uma igreja assim, 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 assim. E Paulo, juntamente com Timóteo, versículo 1, escrevem essa carta aos Colossenses. Para quê? Para que o conhecimento espiritual e o andar digno no Senhor também se espalhe entre a igreja de Colossos. Versículo 9. Por esta razão, por isso, porque Paulo ficou sabendo dessa igreja, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Pedir o quê? Que sejais cheios de poder para fazer milagres. Percebe como todas as igrejas pedem poder? Eu quero poder para fazer milagre, para fazer isto, para fazer aquilo. O pedido do apóstolo foi o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Cheios do conhecimento da sua vontade. E você é cheio do conhecimento da vontade de Deus? Percebe? Como os cristãos falhamos. Pedimos uma série de coisas. Quando a palavra nos diz lá em Tiago, se alguém precisa de entendimento, peça a Deus que Ele vai dar. Se alguém precisa de dinheiro, se alguém precisa de um carro importado, de uma casa, uma mansão, sei lá, Deus vai lhe dar? Quem sabe? Não sei. Não tem nenhuma promessa na Bíblia que isso vai acontecer. Agora, se você pedir sabedoria, está prometido, Deus vai dar. Mas o que acontece com os cristãos? Pedem que nem criança num supermercado. Me dá aquilo. Eu quero aquilo. Não pede aquilo que deveria pedir. Devemos pedir conhecimento, para sermos cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. A que se refere sabedoria e inteligência espiritual? A palavra em grego é Sofia. Sofia é sabedoria, né? É filosofia, amor à sabedoria, tá? Só que aqui Paulo usa outra forma e diz sabedoria e inteligência espiritual. A que se refere isso? É a Sofia e a sínesis. A sínesis, juntar, sínesis, é usar esse conhecimento
para viver de uma maneira digna e agradável a Deus. De nada adianta alguém participar de uma igreja, de nada adianta alguém conhecer uma série de versículos bíblicos, sabe, isso é conhecimento. E que vai fazer com todos esses versículos que sabe? Aí onde vem o grande problema do ser humano. Você sabe e na hora H você faz o que você sente. E aí comete pecado. Onde está o pecado? Em não fazer o que nós sabemos que é a vontade de Deus. Aí está o pecado, sempre. Onde está o pecado? Em fazer aquilo que nós gostamos. Já alguém mal interpretou em certo momento o que eu falei. Tudo que nós gostamos é pecado. Tudo em nós é carne. E a nossa carne luta contra o Espírito. E tudo que nós gostamos e queremos, sempre leva em direção oposta a Deus. Como evitar isso? Fazendo o que sabemos da palavra de Deus. Se a pessoa sabe um pouquinho da palavra de Deus, se agarre a esse pouquinho. Se a pessoa sabe um pouquinho mais, se agarre a esse pouco mais. Essa é a grande questão da vida cristã. Você faz o que o seu coração está dizendo ou você faz o que você sabe da palavra de Deus? O pecado está em fazer o que você quer, o que a sua carne quer. E o não pecar está em agir segundo Deus quer. Aí você não tem nenhuma lei contra si. Versículo 10. Para que possais andar dignamente. Percebe como está tendo uma concatenação? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Mas você tem que tomar toda essa vontade para fazer exatamente o que você sabe da palavra de Deus. Esse é o seu caminho nessa vida. Isso é o caminho da santificação. Fazer o que você sabe da palavra de Deus. Versículo 11. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade. Você tem que ser longânimo, aguentar, suportar as coisas, com gozo. Por isso o apóstolo diz em outra passagem, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que alegrai-vos? Porque nós sabemos que aqueles que cremos em Cristo já passamos da morte para a vida. Então, por mais que nós vejamos ao nosso redor, como diz o Salmo 73, os ímpios prosperando, indo assim a 1000, de vento em popa. Lá no Salmo 73 diz claramente, criam o seu gado e o seu gado não aborta, eles multiplicam o seu gado, multiplicam as suas fazendas. E o Salmo 73 diz, eles estão em lugar escorregadio. Daqui a pouco olharás para o seu lugar e não terá mais nada. Então, se nós olharmos ao nosso redor, sabemos que tudo ao nosso redor não tem nenhum valor na vida espiritual. O próprio Senhor Jesus nos disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lá em Lucas ele nos conta a história de um certo rico que se regalava esplendidamente, vivia do bom e do melhor todo dia, mas também tinha um mendigo. Nós não sabemos o nome desse rico, mas o mendigo sabemos que se chamava Lázaro.
cheio de feridas, e os cães vinham lamber-lhe as feridas, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Morreu rico. Ponto. Frase seguinte: no inferno, não teve nem... Morreu rico no inferno, assim. Morreu também Lázaro. E os anjos o levaram para o seio de Abraão. Esse é um momento que o Senhor descreve antes dele sofrer na cruz do Calvário. Como estavam os mortos naquele momento? Eles desciam à mansão dos mortos. Uns desciam para o inferno e outros desciam para um local separado, mas que aí em Lucas o Senhor nos diz que se viam ao longe de um e outro lado. E esse lugar era um lugar de pelo menos sossego, descanso, o seio de Abraão. E aí o rico olhou de longe: ai, conheço, esse é Lázaro, pai Abraão. Manda o Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e que me refresque a língua. Imagine. E Abraão disse: não, filho, não dá. Mesmo querendo, não dá. Tem um abismo aqui, uma cima com S, um abismo. E os de lá, do inferno, não podem passar para cá, nem de aqui passarmos para lá, não tem. E aí lá no inferno, as pessoas malvadas, assim, 100% malvadas, não. Esse homem se lembra dos seus 5 irmãos. E ele disse: pai, mas eu tenho 5 irmãos. Manda Lázaro a minha casa para que avise meus irmãos e eles também não venham parar aqui onde eu já estou. Eu já estou condenado. Vamos falar em português de rua. Eu já estou lascado, mas eu não quero meus irmãos que venham também aqui. Pergunta: não é um baita de um bom desejo? No inferno. E a resposta de Abraão foi: os teus irmãos, eles têm Moisés e os profetas. O que quer dizer Moisés e os profetas? Eles têm a palavra de Deus. Se eles não acreditam na palavra de Deus, nem que se levante alguém dentre os mortos, eles vão acreditar. A que se referia Abraão? A ressurreição do Senhor Jesus. Nem que se levantasse. A cidade de Jerusalém foi testemunha disso. Todos foram testemunha disso, desde os sumos sacerdotes, que pagaram forte soma de dinheiro aos soldados que estavam cuidando do túmulo. Até os mais da ralé sabiam que havia ressuscitado. Nem que se levantasse alguém dentre os mortos, o povo duro de coração acreditou. Então, olhando ao nosso redor, nós devemos ter gozo. Mas pastor, estou na pior. Tenha gozo porque você tem perdão dos seus pecados. Você já está bem com Deus. O que tivermos que passar aqui, Paulo escreve aos Romanos e diz: porque eu sei que o presente sofrimento não tem nem como comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A gloriosa esperança. Por isso, no versículo 12, ele continua dizendo: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Eu não fiz nada para participar dessa herança. O próprio Deus agiu na vida de cada cristão para nos fazer idôneos. O que ele fez? Versículo 13.
Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O mundo inteiro jaz no maligno, é a potestade das trevas. Por isso que a Bíblia diz, aí na Epístola de João, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa pessoa ama o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há, porque tudo isso vai passar, diz o apóstolo. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não fui eu que levantei a mão, não fui eu que disse, ó Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, nada disso. É Ele que entrou. Ele que entrou, me pegou, me resgatou e me transportou. O que eu fiz? Nada. Isso na teologia se chama monergismo. Mono, um. Ergo, trabalho. Só um trabalhou. Quem? Deus. Eu não fiz nada. Muitas vezes até, experiência de cada um de nós, quisemos nos agarrar. Assim como o povo de Israel foi libertado do Egito, da escravidão, de levar chicote. E eles queriam voltar para lá, para a escravidão. Muitas vezes os cristãos somos assim, queremos voltar para o mundo. No versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Os nossos pecados foram perdoados, porque o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Nós fomos comprados com sangue. Espera aí, comprados? Você compra objetos, você compra gado, você compra escravos. E é isso que a palavra nos coloca bem claramente. Os seres humanos são escravos de Satanás ou, na Bíblia em português, servos de Deus. Você quer ser escravo de Satanás? Não, bicho, Deus me livre, escravo, não. Ou você quer ser servo de Deus? Só que isso foi uma dourada de pílula, porque no original em grego, o ser humano ou é escravo de Satanás, ou é escravo de Deus. Por isso, antigamente, em algumas versões católicas, quando o anjo da Anunciação transmitiu a mensagem a Maria, Maria responde, eis aqui a escrava do Senhor. E ninguém achou ruim, que lindo a Virgem Maria dizendo escrava do Senhor. Ela estava corretíssima, estava usando a palavra que a Bíblia usa. E com o tempo isso foi dourado, embelezado para que não seja politicamente incorreto. Você quer ser escravo de Satanás ou de Deus? Eu prefiro de Deus. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está se referindo a quem? Ao Senhor Jesus. É a imagem do Deus invisível, o primogênito. Porque nele, em Cristo, versículo 16, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E quando nós perguntamos, no geral, assim, até dentro de uma igreja cristã, quem criou todas as coisas? O Pai. Sim, Deus criou todas as coisas. Mas quem? Colossenses 1:16, última frase. Tudo foi criado por Ele e para Ele, Jesus Cristo.
Ele é o Criador. Não, eu sempre aprendi. Sempre aprendeu errado. Nunca leu a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. A Bíblia é para estudar. É para adquirir pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele é o Criador. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Continua falando do Senhor Jesus. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Por mais alienado que seja dos conhecimentos de Deus, alguém da igreja nunca vai dizer que o Pai é a cabeça da igreja. Todos já sabem, já ouviram. Não, Cristo é a cabeça da igreja. Então aqui está referindo-se ao Senhor Jesus, desde o versículo 14 ao 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar por conta própria. Todos os outros que em algum momento ressuscitaram, lá no Antigo Testamento, ressuscitaram porque veio um profeta, o Senhor Jesus, porque ele levantou aquele jovem defunto, filho da viúva de Naim, ou aquele outro que Paulo estava pregando, e o jovem caiu do terceiro andar e já caiu morto. E aí Paulo se aproxima e o levanta. Todos eles ressuscitaram. O Lázaro ressuscitou, o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas todos eles morreram. E não ressuscitaram porque eles quiseram ressuscitar. Ressuscitaram porque um poder externo os trouxe de novo para a vida. Mas o Senhor Jesus é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. A morte não mais tem poder sobre ele, não mais. Porque foi do agrado do Pai que em toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude da divindade habita em Jesus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aqui onde eu digo que nós devemos ter uma visão maior. Antes do ser humano existir, já houve problema no reino dos céus. Qual? Houve um ser com tanto poder. É isso que muitos ingênuos não entendem. O Satanás é o inimigo, o Satanás é tal coisa, o Satanás é tal coisa. E tem alguns doidos, porque nós vamos pisar na cabeça de Satanás. Onde está isso? Isso é blasfêmia. Não, contra Satanás não pode ter. Sim, porque nem o arcanjo Miguel se atreveu. Está lá em Judas. Nem o arcanjo Miguel se atreveu. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Mas esses alucinados, não, porque nós vamos pisar no pescoço de Satanás, não vamos dançar samba em cima dele. Não fariam isso nem com um diabinho, porque o homem é inferior. Voltando ao que estamos vendo aqui. Reconciliar-se todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então eu estava dizendo que lá em cima houve um gravíssimo problema. Qual foi? Esse ser tão poderoso. Imagine isso. Tanto poder que em algum momento passou no seu raciocínio muitíssimo superior ao de qualquer ser humano, que ele podia enfrentar o próprio Criador. Por aí nós devemos analisar que ser é esse com tanto poder que chegou a pensar que ele poderia enfrentar
o Criador? Será que um ser assim com um poderzinho, com um meio poder? Não. Ele é um ser poderosíssimo que levou uma terceira parte dos anjos. Apocalipse capítulo 12. A serpente, o dragão, a serpente antiga. A serpente vermelha, o dragão vermelho. Engraçado, né? Essa cor, E diz que ele levou a terceira parte dos anjos e houve guerra nos céus. E Miguel e seus anjos guerrearam e venceram e empurraram esses revoltosos, empurraram para a terra e caíram para a terra. E por isso o Senhor Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E foi determinado que sua habitação fosse habitação aqui aérea, sobre a terra, aérea. E são invisíveis. É isso que a Bíblia diz claramente. E lá em Gênesis capítulo 6 diz que alguns desses decidiram se materializar e desceram e tomaram mulheres. E aí começou outra batalha aqui na terra. Gênesis capítulo 6, havia gigantes na terra. Porque esses filhos de Deus, Bene Elohim, filhos de Deus, pegaram as mulheres que quiseram e fizeram filhos e nasceram gigantes, nasceram aberrações. E isso durou mais ou menos 1500 anos, até que Deus decidiu destruir essa terra que estava corrompida, porque somente Noé e seus filhos eram geração correta. Era reto na sua geração. A que se refere? Era reto no meio dessa humanidade? Sim, mas principalmente se refere à sua integridade genética. Ele não estava misturado com nada, não era um híbrido. Ah, pastor, mas essas coisas existem, até hoje tem restos. Até hoje tem os restos de gentes que você olha esse resto, não, isso aí não parece humano, parece osso humano, mas analisando bem, não são as características humanas completamente, que eram essas coisas. E nesses locais, esses restos são considerados, não, esses são os restos dos deuses. Esses foram nossos primeiros reis, os nossos primeiros imperadores. Em todo o mundo, não é só no Peru, no México, em todo o mundo, no mundo inteiro. É a mesma história. São esses que lá em Isaías 26:14, me parece, diz claramente que eles morreram e não ressuscitarão. Como é que não ressuscitarão? Nós afirmamos no credo, nós cremos na ressurreição da carne. Nós cremos na ressurreição da carne humana, filho de Adão e Eva. Qualquer outra não vai ressuscitar. Por quê? Porque essas carnes, como a carne de Golias e seus irmãos, famosos da Bíblia, o rei de Og, 4 metros de altura, essas carnes dentro deles não tinham alma, eram os desalmados. O que havia dentro deles? Eles estavam vivos. Eles tinham espírito imundo, não tinham espírito. Era espírito imundo, produto de uma relação abominável de um homem com uma mulher. Da mulher pegar um corpo contrafeito, deforme, e do seu pai anjo pegaram um espírito, porque os anjos são espíritos. Por isso esses híbridos eram desalmados, não tinham alma, tinham espírito, e quando eram cortados a cabeça, o que saía era um espírito imundo. Por isso que o Senhor Jesus se depara com muitos pecadores que haviam sido possuídos por espíritos imundos.
pessoas que não conhecem, não sabem, pensam que as pessoas são possuídas por anjos do mal, ou que são possuídas por almas de defuntos. Não, isso não acontece. Qualquer alma humana ou está com Deus, se era cristão, ou está lá no inferno, esperando o juízo final. Então, o que aparece por aí? O que aparece por aí são espíritos imundos, que ficaram vagando por aí. Onde estará o espírito daquele gigante Golias, dos seus outros 4 irmãos? Onde estará o espírito de Gog, de Og, desses gigantes que a Bíblia menciona? E eram tribos, os Nefilins, os Sansumins, dá uma série de tribos. Uma vez fizemos a contagem, 32 tribos de gigantes. Quantas habitantes tinha cada uma dessas tribos? Eles faziam cidades inteiras, amuralhadas. Por isso que os hebreus, quando chegaram à terra de Canaã, falando em português de rua, se mijaram nas calças. Porque eles viram esses gigantes são imensos e nós parecemos baratas diante deles. Parecemos gafanhotos diante deles. Isso aconteceu. Isso é o que aconteceu. E o que havia nesses seres? Então, era necessário que o Senhor Jesus, o próprio Deus Criador, viesse e reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Nesse instante há uma separação, o reino celestial com o reino aqui, desse mundo que está entregue ao maligno. Tem que ser resgatado, tirado por completo das mãos dos malignos, o Senhor Jesus reinar, e aí no final entregar tudo a Deus o Pai. Esse é o último ponto. Lá no final de toda a história será entregue e tudo será um. Já não haverá mais separação. Por isso a Bíblia fala lá em Apocalipse, novos céus e nova terra, e o mar já não existe, e o céu esse que conhecemos já não existe mais. Tudo será novo. É um reino eterno. Mas até lá, nós estamos seguindo o script. Porque a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Fomos reconciliados pelo Senhor Jesus. Nós não fizemos nada. Nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpados. O que eu fiz? Nada. Pelo corpo, no corpo da sua morte, pela sua morte, para perante Ele nos apresentar. Ele nos preparou para nos apresentar a Ele mesmo. Ele preparou a cada membro da sua noiva. Em outras palavras, Ele preparou a cada membro da sua igreja. Para quê? Para o encontro com Ele. Versículo 23. Se, na verdade, permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se permanecermos nos fundamentos e firmes na fé, e não moverdes da esperança do Evangelho. Em outras palavras, para não cair que nada, o Senhor Jesus não vai voltar, para não cair nisso, no último ataque ao cristianismo dos escarnecedores. Regozijo-me, versículo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. É necessário padecer pela igreja. Eu me lembro claramente quando chegou um momento no meu ministério, há uns anos atrás,
porque eu me senti cansado e perguntei a Deus: Senhor, até quando? E a resposta foi bem clara: até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da vontade. Em outras palavras, mão no arado e toca em frente. Não tem nada que estar olhando para trás. Essa foi uma resposta para mim como pastor. Então, há aflições em Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, diz Paulo, segundo a dispensação de Deus. Essa palavrinha dispensação, isso não existe na Bíblia, está aqui na Bíblia. Colossenses 1:25, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, diz Paulo. E que dispensação é essa? Versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Então, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Paulo se está referindo a todo o Antigo Testamento. Todos os profetas do Antigo Testamento não sabiam, não tinham nem ideia que era esse mistério. Esteve oculto. E Paulo diz, e agora foi manifestado aos seus santos. Quem são esses santos? Os que creem em Jesus. Aos quais, versículo 27, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que é este o mistério: Cristo em vós, esperança da glória. Não diz Cristo convosco. Não está Cristo conosco. Cristo está em nós. Não sabeis que sois templo e que o Espírito Santo zela por vós? Por isso cada um de nós deve cuidar seu templo. Não é só cuidar no sentido de espiritualmente, como está a minha vida, a minha alma. Não. Físico também. E essa é uma falha que nós todos tivemos, Nunca cuidamos do nosso físico, da nossa saúde. Mas é o nosso templo, devemos cuidar. Mas principalmente da área espiritual. Lá dentro do templo tem conhecimento. Por isso, o primeiro pedido, para que sejais plenos de todo o conhecimento de Deus, de inteligência, de sabedoria espiritual. Cristo não está conosco, está em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso o apóstolo disse aos romanos, se Cristo não está nele, esse tal não é de Cristo. Para que eu seja de Cristo, Cristo tem que estar habitando dentro de mim. Eu tenho que ser, como cristão, templo do Deus vivo. Versículo 28, a quem anunciamos e admoestamos a todo homem. Parte dessa mensagem que vocês receberam aqui é uma amonestação, a admoestação. O que é a admoestação? Um puxão de orelha? Ok, receba como isso. Um puxão de orelha. Nós necessitamos uma e outra vez. Como fala o gaúcho, sempre de novo. Precisamos um puxão de orelha. Para quê? Para não fazer voltar ao caminho. Porque há muitas tentações ao nosso redor. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Em nenhum momento o que eu preguei aqui, nessa manhã, foi, eu acho. Eu transmiti o que está escrito aqui. E cada um de vós tem a obrigação de, durante a semana, abrir a palavra de Deus e pesquisar, estudar, aprender, adquirir sabedoria, conhecimento da palavra de Deus. Ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Versículo 29, finalmente, Paulo diz, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Eu nem ousaria dizer o versículo 29 para mim, porque eu estou
muito longe do apóstolo, mas trabalho. E o meu esforço, nessa semana eu passei para vocês um videozinho em espanhol, onde o pastor dizia que daqui do púlpito para vocês não tem diferença. E aqui do púlpito, entre mim e quem está ouvindo, é a mesma coisa. Nós somos farinha, falando grosso, em português grosso, nós somos farinha do mesmo saco. A única diferença com o pastor é que o pastor, no meu caso, eu fui para os seminários, estudei em um seminário, estudei em outro seminário, adquiri conhecimento. Não me dediquei a simplesmente repetir o conhecimento confessional, mas principalmente me dediquei a procurar na palavra de Deus. E sempre o meu esforço foi para transmitir o que está na Bíblia, não o que eu acho. Eu acho que nada. Leia o que está na Bíblia. Leia o que está na Bíblia. E sempre, não, porque o pastor Gustavo falou. Quem é o pastor Gustavo? Você tem que crer no que está na Bíblia, não no que o pastor Gustavo falou. Não, o pastor Gustavo disse que na Bíblia está, então vai lá e confira. Se está, acredite. Seja como os que estavam em Bereia. Tudo que Paulo falava, eles pediam, dá licencinha, um momentinho. E aí eles iam conferir se o que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras. Faça isso na sua vida. Busque o pleno conhecimento de Deus. Temos então visto todas estas coisas e a conclusão é que a centralidade total deve estar em Cristo. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Redentor, Ele é o cabeça da igreja. Toda glória, fé e esperança deve estar nele. O Evangelho bíblico não é antropocêntrico. O Evangelho bíblico não coloca o centro como sendo o homem, mas é cristocêntrico. O Senhor Jesus Cristo é o centro de tudo. Tudo, absolutamente tudo gira ao redor dele. O falso evangelho tira o foco de Cristo e coloca em você. Você que é o bom, você que eu tenho. Esse é o falso evangelho. E esse é o falso evangelho que está se espalhando aí afora. Uma pergunta de autorreflexão: Cristo habita em mim? Isso é seríssimo. Outra pergunta: eu acredito na suficiência do Senhor Jesus Cristo? Ou eu tenho que fazer algo? Nós não podemos fazer absolutamente nada para a nossa salvação. Temos que crer absolutamente tudo que o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Nossos pecados foram perdoados por causa do que Ele sofreu na cruz. Ele foi morto. 3 dias passou no túmulo e ao 3º dia ressuscitou. E a Bíblia diz: e aquele que nisso crê está salvo. Que Deus conceda esta certeza a cada um de nós. Seja essa a graça de Deus para com cada um de nós. Amém. Cria em mim, ó Deus, o puro coração, renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires